Olá, amados, eu sou Misael e venho deixar um testemunho com vocês agora, tá? Por muito tempo eu tive um sonho, e não era frequente assim, mas vamos supor, a cada 6 meses eu tinha o mesmo sonho. Eu sonhava que eu estava na casa de minha mãe, a antiga casa de minha mãe, que hoje está alugada, e lá começavam a entrar muitas pessoas endemoniadas, como se fossem zumbis. E eu ia expulsando o demônio delas e indo até a rua, assim. Eu ia seguindo a fila até a rua, ao invés da fila ir entrando na casa, né? E na rua todos estavam endemoniados também. E chegou um determinado momento que eu estava na praça, cheio de pessoas endemoniadas por todos os lados. E essas pessoas me olhavam como se quisessem me pegar, me fazer mal, fazer alguma coisa comigo. E por muito tempo eu orei perguntando para Deus o que aquele sonho significava. E eu nunca tive uma resposta direta de Deus sobre o significado daquele sonho. E aí, acontecimentos recentes, mais precisamente, o que aconteceu na política em 2022 me despertou para o fato de que, quando eu comecei a me posicionar mais claramente como cristão, eu vi que eu estava cercado de demônios. Eu fui muito criticado, muito bombardeado, eu fui literalmente perseguido, eu recebi ameaças simplesmente por estar falando a verdade. Eu comecei a trazer fatos políticos e religiosos. Por quê? A política não estava fazendo sentido e as religiões também não. Daí eu entendi a frase do Chris Duran, que ele diz que para se tornar cristão, primeiro você deve renunciar ao sistema do mundo e depois você deve renunciar ao sistema religioso. É literalmente um sistema religioso onde as pessoas estão presas num ciclo, onde elas não conseguem olhar para o lado, não conseguem olhar para fora, elas não conseguem ver o que está acontecendo no mundo. Elas ficam presas observando somente o que acontece dentro da igreja. E ainda que essas pessoas produzam algum fruto e que elas façam a vontade de Deus, que elas sejam uma bênção dentro da igreja, elas não estão fazendo tudo que Deus gostaria de fazer através delas. Pessoas que ficam presas à placa da igreja ou a uma fidelidade a um pastor que não passa de lobo. O fruto dessa pessoa poderia ser muito maior se ela se libertasse. E Jesus veio para que você seja livre. Então eu percebi, por exemplo, essa pessoa, ela não está endemoniada, ela é uma bênção dentro da igreja. Mas ela poderia ser uma bênção maior se ela percebesse que ela está sendo governada por um demônio dentro da igreja. Então, hoje eu entendo aquele sonho. Eu entendi. Hoje eu consigo interpretar o sonho. Todas as pessoas que estavam à minha volta, elas não estão necessariamente endemoniadas, mas elas foram doutrinadas pelo demônio e o pensamento delas é demoníaco. E aí, é muito árduo o trabalho de fazer uma desintoxicação. Entende? Não é expulsar o demônio da pessoa, porque o demônio ele implantou uma ideologia. Pode ser até que essa seja a marca da besta que está escrita em Apocalipse, porque haverá um só governo, não é? Então pode ser que a marca da besta seja uma ideologia, assim como o selo de Apocalipse também pode ser a lei de Deus. No coração do homem. Não a lei lá de trás, mas a lei que é a real vontade de Deus, não a do texto. E aí, hoje eu me vejo, hoje eu entendi que eu estava cercado de demônios e que há um árduo trabalho pela frente de mostrar para as pessoas. Eu tive que entender de política, era uma coisa que eu não gostava, mas a política influencia em tudo, inclusive nas igrejas. Muitas igrejas fazem ou deixam de fazer determinadas coisas por causa da política. Eu vi padres e pastores sendo processados por pregarem a palavra de Deus. São coisas assim absurdas. Mas eu vejo o demônio por toda a volta. Hoje eu consigo ver.
se não ele pessoalmente, se não ele possuindo pessoas, mas sim possuindo a mente das pessoas. Nós chegamos num ponto que eu vejo assim, a humanidade ela se multiplica e os demônios não se multiplicam, porque a mesma quantidade de anjos que haviam antes, há agora. Os anjos que se rebelaram e pecaram contra Deus e caíram do céu são os mesmos, mas o homem se multiplica, a humanidade se multiplica. E como que Satanás vai conseguir controlar a humanidade se não tem anjos ou demônios o suficiente para isso? Então ele lançou uma ideologia. São ideias que as pessoas compram, e tem diversas ideias, tá? Diversas ideias, diversas vertentes. São ideias que as pessoas compram e que isso não só as afasta de Deus, mas muitas vezes torna muito difícil, impossível resgatá-las, porque elas não estão abertas ao debate. Elas acham que religião e política não se discute, e isso impede que elas vejam a vontade de Deus. É necessário questionar todas as coisas como está escrito e reter delas aquilo que é bom. Essa é a vontade de Deus. Você não deve aceitar nada cegamente. Nada cegamente. E isso é bem complicado. Eu entendi o significado desse sonho. Realmente o demônio está por toda parte porque ele implantou nas pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, uma ideologia onde chega até a ser narcisista. As pessoas elas aceitam punições, vamos dizer assim. Elas aceitam como karma, que é uma coisa que não existe, porque elas acham que elas fizeram algum mal na vida delas, então o mal que ela está passando hoje é aceito. Mas Deus quer libertar você. Deus não quer que ninguém fique sofrendo, não. Deus perdoa o pecado, tá? Então, assim, para aqueles que estão em Cristo, não há condenação nenhuma, independente do que você tenha feito. Vamos ver lá o apóstolo Paulo, que perseguia e matava cristãos. Ora, se ai daquele que se levantar contra um ungido do Senhor, não é? O que dirá então de Paulo, que perseguia e matava cristãos? Quantos ungidos ele matou? Mas, a partir do momento que ele se arrependeu, Deus não condenou ele a nada. Ele não teve nenhuma condenação, não teve karma. Deus aceitou ele de volta, desde que ele mudasse, né? Se transformasse de acordo com a renovação do seu conhecimento. E é essa renovação do conhecimento que vai fazer sair a ideologia demoníaca da mente das pessoas. Então, se você é cristão hoje, saiba que o nosso principal propósito aqui nessa terra é desfazer a marca da besta da mente das pessoas. Elas têm uma ideologia onde elas não aceitam o contraditório, elas não estão dispostas ao debate de suas ideias e convicções, e aí elas acabam se afundando. E a gente vê os nossos amigos e entes queridos se afundando, e tem que continuar jogando a corda, gente. Não pode desistir. Tá? Assim como Deus não desiste de você, embora você peque diariamente, e Ele continua te aceitando de volta, sempre com a advertência: olha, pare com isso, porque o pecado ele tem que ser abandonado, certo? A gente não vai conseguir abandonar ele de todo nessa terra, porque aqui, com esse corpo humano, somos falhos, mas devemos nos purificar na medida do possível e com intensidade. Devemos tentar ao máximo nos purificar. E da mesma maneira que somos perdoados e aceitos de volta, nós devemos sim continuar jogando a corda para essas pessoas, para continuar resgatando elas. O demônio está em toda parte. O demônio está na forma como o alimento que você consome é confeccionado. O demônio está no pacto que foi feito para aquele alimento. O demônio está nessas ideologias que elas provocam segregação entre as pessoas. Ao invés de unir todo mundo como seres humanos que somos, a gente se divide pelas diferenças. Essa é a ideologia demoníaca. Então era essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, um testemunho meu de um sonho que eu tive por muitos anos e que hoje eu entendo o significado dele. Espero que ele sirva de alguma coisa para você. Espero que você consiga se identificar e bolar uma linha de ação a partir daí.
para desfazer a obra do demônio. Se você puder comentar, curtir e compartilhar, vai ajudar bastante no engajamento desse conteúdo e desse canal, e ajudar também que outras pessoas me encontrem. Muito obrigado e até a próxima.